Meus caríssimos alunos, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Vamos trabalhar um tema que já tivemos uma iniciação, em termos de mecanismo de defesa dentro do nosso modo de estruturação da personalidade. Temática de hoje, identificação. Fenômeno da identificação. Trata-se de um fenômeno de fácil identificação, de fácil localização. Observem um pouco a história de vida de vocês e vejam muitos momentos onde nós procuramos uma imitação, imitar alguém por aquilo que alguém faz. Muitas vezes as imitações, as identificações se dão pelas pessoas mais próximas, pessoas mais queridas. Vamos observar juntos esse fenômeno. Trata-se de um mecanismo de defesa, trata-se de observar como nós assimilamos as características dos outros mais próximos. Assimilar características sempre tem um impacto na formação do ego. Portanto, vamos nos dar conta das pessoas que tivemos o privilégio de vivenciar nos primeiros anos de vida. A mãe, o pai, avós, parentes, irmãos, cuidadores. Essa experiência inicial, 0 a 6 anos, ela é significativa quando nós falamos do fenômeno da identificação. Importante lembrar também que na busca de assimilar as características dos outros, importa muito a forma. É uma forma de buscar sobrevivência, é uma forma de buscar sentido na experiência do grupo e na experiência da cultura, na experiência da família e dos familiares. Trata-se então, voltando, identificação é um tema que nos faz retornar à faixa de 0 a 6 anos, é um fenômeno que nos acompanha ao longo da existência, gera impacto na formação do ego e está muito relacionado à forma da inserção nos diversos grupos. Podemos fazer um alerta desde o início quanto à formação dos sintomas. Em geral, no processo de imitação, no processo de identificação, nós também procuramos novas respostas de modo subjetivo. Na experiência da sexuação e no contexto de experimentar a sexualidade e no contexto de experimentar a filiação, de experimentar as inter-relações, nós passamos a elaborar uma resposta nova dentro da nossa subjetividade. Esta resposta nova, diferente das imitações, acaba gerando os sintomas. Voltando para o ego então se apresenta com defesas psicológicas em termos de sobrevivência, evidentemente sempre frente às demandas externas e internas. A tendência natural do ser humano caminhar em direção à busca do equilíbrio. Então, recebemos desafios na infância, na adolescência, na vida adulta. Recebemos desafio diante da experiência das pulsões internas, mais as demandas sociais. Pulsões internas, aquela energia que brota de dentro, à procura de canalizar toda essa força e, ao mesmo tempo,
a experiência das demandas sociais. Então, é nesse contexto de desafios entre pulsões internas e demandas externas que nós buscamos nos conhecer. E a gente se dá conta que nessa busca de autoconhecimento, nós encontramos padrões de pensamentos, padrões de conhecimentos, padrões de comportamentos. Por estarmos no 6º módulo, talvez possamos dizer hoje que nós já temos uma sensibilidade aguçada para encontrar facilidade na identificação desses padrões de pensamentos e comportamentos. Pensamentos, comportamentos inconscientes. Vocês se lembram desde o início, aquela expressão. Psicanalista está atento ao inconsciente, às forças que lá existem, que lá se encontram. Então, em falando do desenvolvimento da personalidade, sempre que estivermos a falar do desenvolvimento da personalidade, estamos a falar das demandas internas, inconscientes, e das demandas externas, as pressões sociais. Mais um elemento que pode nos ajudar em nossa reflexão de hoje. Estamos a pensar numa teoria do ego. Evidentemente, uma teoria do ego numa perspectiva da psicanálise e no contexto freudiano. Importante que saibamos como o ego funciona, como o nosso ego funciona, como se dá o relacionamento com o inconsciente e nos darmos conta das influências internas e externas no desenvolvimento de nossa personalidade. É justamente nesse contexto que nós vamos trabalhar a temática de hoje. Identificação. Sejam bem-vindos e vamos ao nosso trabalho. Vamos à nossa reflexão e mensagem do bom dia. Bom dia. Uma boa semana para todos. Ficamos hoje com o pensamento de Marcel Proust. As verdadeiras viagens de descobertas não consistem na busca de novas paisagens. As verdadeiras viagens de descobertas consistem em aguçar novos olhares, novas visões, nova realidade. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos refletir então no nosso texto de referência. As verdadeiras descobertas não consistem em descobrir novas paisagens, mas em aguçar novos olhares, novas visões, novas realidades. Marcel Proust, em sua vasta exploração sobre memória, tempo e percepção, em busca do tempo perdido, nos oferece uma perspectiva profunda sobre a experiência humana que encontra eco na teoria psicanalítica. Ao considerar a citação de Proust sobre descobertas, não como a exploração de novas paisagens, mas como a capacidade de adquirir novos olhares, podemos traçar um paralelo intrigante com a formação do ego na psicanálise, especialmente sob a ótica da identificação. O ego é uma estrutura psíquica, central na teoria psicanalítica, começa a se formar por meio da identificação com figuras parentais. Esse processo, conhecido como identificação primária, é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma percepção de si mesmo. Semelhante ao novo olhar de Proust, esta fase é menos sobre descobrir uma identidade completamente nova e muito mais sobre moldar a própria percepção por meio da assimilação de aspectos dos outros que são significativos para nós. À medida que o indivíduo cresce,
continua a internalizar as normas, valores e comportamentos observados em seu entorno. Esse processo de identificação secundária refine e complica a estrutura do ego, ao permitir o surgimento de novas realidades psíquicas. A ideia de Proust de aguçar novos olhares pode ser vista como análoga ao mundo, como o ego se adapta e se modifica em resposta às influências externas, resultando na percepção de novas realidades internas e externas. A capacidade de adotar a perspectiva dos outros é um aspecto significativo da formação do ego. Está intrinsecamente ligado ao conceito de identificação. A empatia, como um novo olhar, permite uma compreensão mais profunda dos estados emocionais dos outros, contribuindo para o fortalecimento das relações interpessoais e para a construção de uma identidade social mais rica e diversificada. Momentos de crise ou conflito podem forçar uma revisão da identidade do ego, impulsionando a busca por novos modos de percepção e compreensão. Proust sugere que a verdadeira descoberta está na transformação do olhar, uma ideia que ressoa com a noção psicanalítica de que as crises podem levar a um crescimento significativo e à reconfiguração do ego, por meio da reavaliação das identificações passadas e da formação de novas. À medida que o ego amadurece, torna-se capaz de manter múltiplas realidades e perspectivas simultaneamente. Esta capacidade de abrigar diversos olhares dentro de si reflete a ideia de explorar novas visões e realidades. A maturidade do ego não se traduz na acumulação de mais informações sobre o mundo externo, mas na habilidade de perceber o mundo e a si mesmo por meio de lentes cada vez mais complexas e anunciadas. Pensemos nisso. Ainda dentro desse contexto, pegamos como referência da mitologia, pegamos a obra Odisseia de Homero, para observar de perto a história da figura de Penélope. Vejam comigo, a figura de Penélope em A Odisseia de Homero é emblemática, não apenas pela sua fidelidade, mas também pela sua capacidade de manter viva a esperança, demonstrar paciência e utilizar astúcia em tempos de adversidade. Esta personagem fantástica oferece rica fonte de análise sob a perspectiva da psicanálise, especialmente quando consideramos a identificação e a formação do ego. A esperança que Penélope mantém pelo retorno de Ulisses pode ser vista como um elemento fundamental na construção de sua identidade e na manutenção de sua integridade psíquica. Na psicanálise, a capacidade de manter a esperança em face da diversidade é muitas vezes ligada a uma forte identificação com figuras que simbolizam resiliência. Para Penélope, essa esperança poderia estar enraizada nas histórias e valores transmitidos por seus pais ou figuras de autoridade, formando um aspecto significativo do seu ego, que a incentiva a perseverar. A paciência de Penélope reflete uma compreensão profunda do tempo e da espera, como componentes essenciais da condição humana. Esta qualidade pode ser interpretada por meio da lente da identificação, com figuras parentais, que valoriza e ensinam a virtude da paciência, como uma forma de sabedoria e força. Essa internalização da paciência contribui para a formação de um ego que é capaz de enfrentar desafios prolongados, sem perder a fé e a esperança. A astúcia de Penélope, exemplificada pelo seu engano dos pretendentes ao desfazer o trabalho do tear, ressalta a inteligência e a adaptabilidade como traços de caráter valiosos. Isto sugere uma identificação com figuras que exemplificam a astúcia e a habilidade de navegar por situações complexas. Esse aspecto de sua personalidade, cultivado possivelmente por meio de modelos de identificação, destaca uma forma de inteligência emocional e estratégica que é fundamental para a sobrevivência e autonomia.
A capacidade de Penélope de enfrentar a adversidade não se baseia apenas na esperança e na paciência, mas também em uma força e inteligência intrínsecas. Estas qualidades podem ser vistas como resultado da identificação com figuras que ensinam a importância de enfrentar desafios com dignidade e engenhosidade. A formação do ego de Penélope nesse contexto é influenciada por essas identificações, permitindo-lhe manter sua integridade e propósito apesar das circunstâncias desafiadoras. Penélope serve como um modelo poderoso para a formação da personalidade, quando oferece um exemplo de como a esperança, a paciência, a astúcia e a força podem ser integradas ao ego por meio do processo de identificação. As crianças e adultos que se identificam com Penélope ou que são ensinados a valorizar suas qualidades podem desenvolver traços de personalidades similares, refletindo a influência duradoura de figuras literárias e míticas na formação da identidade individual. Pensemos e consideremos isso. Bem, com essas reflexões, podemos entrar no mérito do nosso roteiro. Roteiro, o recurso instrumental pedagógico que nós temos para problematizar, sensibilizar, contextualizar a reflexão da aula do encontro de hoje. Trata-se então do tema identificação, com reflexos na formação do ego, 5 perguntas que poderão nos ajudar a buscar nas informações possibilidades de resposta de caminhos. Vejamos. Como a identificação com pais, idade de 0 a 6 anos, como a identificação com pais e outras figuras importantes influencia a formação da personalidade no contexto das famílias do século XXI. Pense nisso. Vamos ampliar essa influência. Como a identificação dos pais e outras figuras importantes, desde a infância até a adolescência e mesmo na vida adulta. Mas as primeiras, infância e adolescência, como a identificação com as figuras importantes, pai, mãe, avô, avó, tio, irmãos mais velhos, amigos mais próximos, e influencia a formação da personalidade no contexto das famílias do século XXI. Nós já temos uma noção de como são as famílias do século XXI. Temos uma noção de tipologias, de modelos, de inovações, de novidades. Segunda questão a pensar: de que maneira a pluralidade de realidades familiares, a gente experimenta isso no dia a dia, impacta a teoria da identificação primária e secundária. Eu dizia no meu tempo, realidades familiares diferentes das binárias. Eu dizia a vocês, fiz a experiência da separação de meus pais, como aquilo ali reflete na cabeça do adolescente, como aquilo ali impacta quando ele se dá conta que ele é diferente. Hoje, muito natural. Mas nós estamos diante de uma diversidade de modelos. Como essa pluralidade impacta na teoria da identificação primária e secundária? Uma outra questão a ser levantada: o impacto das novas tecnologias e das mídias sociais na identificação com pais e na formação do ego. Em aula passada, lembrava daquele hábito primitivo de trabalhar o desenho. A criança ficava vendo o desenho como uma forma de ocupar o tempo frente à televisão. Hoje, o impacto das novas tecnologias, as crianças, celulares, aplicativos, recursos eletrônicos, como as novas tecnologias e mídias sociais, o impacto delas na identificação com pais e na formação do ego. Então vocês imaginem a experiência dos pais do trabalho, da saída pela manhã, do retorno à noite, e esses filhos com quem ficam? Com parentes, com
cuidadores, em diversas ocupações escolares. Pensemos nisso. Gera impacto? Gera impacto. Eu mesmo disse a vocês que, por uma questão de sobrevivência, meu filho caçula entrou na escola com 9 meses, levando o próprio berço. Com 9 meses já experimentava grupos diferenciados. Isto fez diferente. Agregou muitos valores. Trata-se de uma educação diferenciada, de uma educação para os tempos do século XXI. Gera impacto na formação do ego? Com certeza. Avançando, como as mudanças nas estruturas familiares afetam a teoria freudiana do complexo de Édipo e sua relevância na formação do ego. Já refletimos sobre isso. Mudança nas estruturas familiares, a criança que já não tem mais o pai como aquela referência dentro de casa de uma forma conservadora, o pai num contexto hoje, o poder paterno num contexto hoje de declínio. Quantas crianças que da idade da infância, adolescência, não experimentam a figura paterna com tanto impacto. Estamos diante de um novo contexto. Mais uma questão a ser colocada: de que maneira a identificação com figuras não parentais e a influência das comunidades virtuais reconfigura a formação do ego do século XXI? Uma pergunta inteligente, significativa. A identificação com figuras não parentais. Nos nossos tempos, nós experimentávamos aquela identificação com ídolos, atletas, cantores, dançarinos. Hoje a identificação com figuras não parentais via realidade digital, virtual, outras influências, novas reconfigurações. E a última questão, essa é a última. Pensemos nisso. Vamos para o próximo bloco. Antes de apresentar a vocês o nosso mapa mental a respeito da identificação, eu acredito que seja importante fazer uma observação por estarmos a falar da estruturação da personalidade. Nesse momento, ao falar do mecanismo de identificação, trazer um pouco a sensibilidade de vocês, uma observação em relação ao lugar da formação da personalidade e ao lugar da formação do caráter. Vocês já se deram conta que desde os primeiros módulos, das primeiras aulas, sempre estou atento à questão do caráter. Dizia e sempre retorno àquela expressão: o caráter define o meu lugar, meu caráter define meus propósitos, meu caráter define a minha missão. Qual a diferença entre personalidade e caráter? Então, observe de uma forma simples. Observem de uma forma simples. Personalidade. Quando estamos a falar de personalidade, estamos a falar de padrões emocionais. Todos temos padrões emocionais, atitudes e comportamentos. Mas o destaque que gostaria de fazer: personalidade está ligada aos padrões emocionais que eu expresso, que eu revelo. Personalidade, padrões emocionais, atitudinais, comportamentais.
Por outro lado, caráter, poderíamos dizer, trata-se de um conjunto de traços morais. Um conjunto de traços morais e éticos. Esse conjunto define como cada pessoa se comporta e age em situações diferentes, em contextos diferentes. Então, no primeiro momento, personalidade, nós temos padrões emocionais, como nós reagimos à realidade, como nós nos interconectamos com a realidade via emoção, via sentimento, manifestando nossas atitudes e comportamentos. No segundo momento, em se falando de caráter, estamos a falar de um conjunto de traços morais e éticos que define como a pessoa se comporta e age em situações, contextos diferenciados. Ok? Um segundo momento interessante lembrar. Em se falando de psicanálise, esta formação, essa estruturação da personalidade, na perspectiva da psicanálise, implica estar atento aos instintos inatos que nós carregamos, nosso DNA. Vocês podem observar, por exemplo, nas tradições religiosas, muitas crenças, muitas culturas, como é importante a ancestralidade. Já nos demos conta disso em Jung, que sinaliza e fala do inconsciente coletivo. Vai falar também dessa ancestralidade, está no nosso DNA. Então, a psicanálise, falando da personalidade, fica muito atenta aos instintos inatos que nós carregamos. Portanto, é bom que a gente se dê conta desses instintos nos pais, nos parentes, nos tios, nos irmãos, nessa ancestralidade, naqueles que nos antecederam. Muitos estão vivos. A psicanálise se volta, então, conteúdo, instintos inatos, experiências precoces de conflitos internos, experiências precoces, conflitos internos. Quem não experimentou, fez experiência de uma maneira precoce de alguma realidade que gerou conflito? Pensemos juntos. E, de modo especial, conflitos de experiências precoces, principalmente no campo do desenvolvimento psicossexual. Cada um tem sua história de acertos, de erros, de desencontros, de encontros no desenvolvimento da psicossexualidade. Então, a psicanálise está atenta a esses elementos: instintos inatos, experiências precoces, conflitos internos gerados por experiências no campo do desenvolvimento psicossexual. Por outro lado, o caráter, ele observa a internalização das normas. O caráter observa a internalização das normas e os valores sociais. Esses valores, evidentemente, com a forte influência do superego. O bom seria observar com quem experimentamos a experiência de um superego acentuado. Eu digo muito da minha história. Experimentei uma mãe de diálogo e experimentei um pai autoritário. É um superego, para além dos limites de uma educação saudável.
O superego arbitrário é aquele que impõe, que não negocia e é dono da realidade, é dono da verdade. Tem que se trabalhar. Quando se faz a experiência, quando se experiencia um superego autoritário, não autoridade, tem impacto em nossa vida? Tem impacto em nossas vidas. Avançando um pouco mais. Então, caráter vai refletir a internalização dessas normas e desses valores sociais, por meio da experiência de um superego atuante que se revela na idade da infância, na idade da adolescência e, se não cuidar, avança a vida adulta. Se não se libertar, avança a vida adulta. Outro elemento importante ao falarmos da diferença entre personalidade e caráter. Na personalidade, a psicanálise está atenta aos fatores genéticos, como já conversamos, falando em DNA. A psicanálise está atenta às pressões ambientais. A psicanálise está atenta às influências da família, dos cuidadores. A psicanálise está atenta às experiências de vida. E a psicanálise está atenta aos modos das possíveis respostas que cada um dá às situações de conflito, de enfrentamento de conflitos. Psicanálise. Quanto ao caráter, a educação. Como se plasma o caráter? No campo da educação, a partir dos exemplos das pessoas mais próximas, a partir da interação e integração com a cultura, onde nós vamos internalizando valores éticos e valores morais. Vocês se lembram, em uma das primeiras aulas do primeiro módulo, nós falávamos o que é ética e o que é moral. Vocês se lembram desses conceitos. Continuando a nossa reflexão e fechando essa breve consideração. Uma observação com relação à estruturação. Em se falando da personalidade e em se falando numa ótica psicanalítica, a psicanálise entende que essa estruturação se dá nas primeiras etapas da vida. Na experiência da resolução de conflitos, na experiência do atendimento aos desejos básicos e no atendimento das demandas externas, visando a psicanálise. Quanto ao caráter, a gente vai se dar conta do lugar do superego. Observemos a formação do nosso caráter no contexto da experiência do superego, dos mais próximos que conosco estiveram e que geraram influência, positiva ou negativa. E terminando, precisamos falar dos valores. A psicanálise, ela está muito mais preocupada em integrar o id, o ego e o superego, fazer com que eles conversem dentro de um entendimento. Você já tem um conceito do id, do isso, do eu e do supereu, e vocês já se deram conta que essa trilogia ela comanda a nossa formação da personalidade. Então, quando a psicanálise se põe a pensar, ela está preocupada em integrar, quebrar, diminuir os prejuízos dessa fragmentação. Por outro lado, pensar no caráter, nós estamos a pensar em valores, em princípios éticos.
trabalhar esses valores e princípios éticos também é uma forma de ir ao encontro do equilíbrio psíquico. Combinados? Então, com essas observações a respeito da personalidade e do caráter, vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós estamos então diante do mapa mental, identificação e formação do ego. Como nós já fizemos uma reflexão mais detalhada no início, aqui é apenas uma apresentação. Temos então a ideia do conceito, da identificação, evidentemente no contexto da psicanálise. Temos o lugar de importância em relação ao papel dos pais, são os primeiros modelos na formação dos nossos valores e contravalores. Temos no segundo momento a importância dos estágios do desenvolvimento, justamente aquela experiência que nós chamamos, aquela fase do desenvolvimento psicossexual, da infância, adolescência, vida adulta. Nessa fase nós experimentamos a fase edípica, essa experiência do lugar do poder paterno de uma forma acentuada, muitas vezes para além dos próprios limites, gerando conflitos. Temos a experiência da adolescência, muitas vezes não acompanhada pelo conhecimento dos pais que não se prepararam nem para serem pais, nem para trabalhar infância e adolescência. Em geral, nossos pais nos entenderam como uma coisa que se educa de uma forma natural, e não é verdade, não acredite nisso. Então temos impacto na infância e adolescência. Se tivermos tido a sorte de uma mãe e um pai suficientemente bom, fomos educados dentro de uma relação saudável. Se não tivemos a experiência de pais suficientemente bons, ou de pai ou de mãe, fomos criados dentro de um ambiente tumultuado de conflitos. Nesse ambiente existe um impacto na identificação, na formação do nosso ego, na construção da nossa identidade e na experiência que nós temos da autoimagem. Me lembro, falando de autoimagem, começo da minha adolescência, queria cortar o cabelo do meu jeito. Meu pai, autoritário, não permitia. Você veja como é uma experiência significativa, forte, com reflexos na vida. Depois realmente precisa se ressignificar. Uma educação autoritária gera conflitos. Por isso que eu sou expert na resolução de problemas, na resolução de conflitos, porque desde o início sempre se me apresentavam desafios que eu precisava resolver. Formação do ego, construção da identidade, construção da autoimagem. Avançando, a presença das figuras externas, ampliação de modelos aqui diz, professores, líderes, celebridades, personagens, pode ser parentes, amigos mais próximos, a influência dos pares, a experiência dos primeiros grupos na adolescência. Conta. Na minha adolescência, nos meus grupos, onde aprendia o que era a vida sexual. Meu tempo, minha história, minha vida. Como é importante que o pai, que a mãe, que os cuidadores tenham uma noção de como trabalhar uma educação adequada. Não só noção, tenham preparação. Avançando, questão da identificação e o superego. A formação do superego se dá com a experiência de normas e valores internalizados.
a experiência do superego gera conflitos internos diante das normas, diante das imposições de regras, quando elas não vão ao nosso encontro, como isso gera conflito. Sempre fui avesso às regras, hoje eu tenho mais juízo, devido ao modus, a maneira de se educar, as experiências de conflito na infância e adolescência. Como é importante garantir uma experiência saudável para o desenvolvimento. Nessa relação saudável, nos damos conta do lugar da empatia. Experimentei minha educação, depois, começo da adolescência, a pedagogia de um educador que dizia: não basta amar o educando, não basta amar o filho e o educando precisam se dar conta que são amados. Isto é, trabalhar essa capacidade empática. Avançando também aspectos negativos e desafios. Existem riscos, vamos observar. Temos depois perspectivas da cultura, temos também a maneira da terapia e dos tratamentos, na ressignificação dessas identificações, em busca da promoção da autonomia, e temos o lugar da escola, da escolarização. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos o nosso texto oficial, tirado do blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Evidentemente, como tenho sempre dito a vocês, esse eu fiz alguns ajustes. É sempre um texto didático, é sempre um recurso didático, recurso pedagógico, voltado para a formação de novos psicanalistas. Por isso ele tem uma linguagem adequada, uma linguagem que é parceira, não é contra cada um de vocês. Vale a pena a leitura, revisita e reflexão. Vamos para o próximo bloco. Neste bloco nós temos as questões básicas, cada vez mais reforçando a natureza dos mecanismos de defesa para a nossa sobrevivência, para uma saúde mental saudável. Aqui a identificação na perspectiva da psicanálise, a importância da identificação ligada com sintomas, falamos agora há pouco, o papel do ego na perspectiva da psicanálise, dizia, enquanto o caráter vai numa linha, a psicanálise vai em outra linha. Importância da teoria do ego, estávamos a falar de uma teoria do ego. Freud tem uma proposta, Lacan tem outra proposta. A psicanálise e a questão do autoconhecimento, a questão do ego, papel do ego e do desenvolvimento da personalidade, a teoria do ego e, voltando de novo, desenvolvimento do próprio ego. Perfeito? Dos textos eu vou apenas destacar o intermediário, que é esse que está aqui, e que eu vou colocar à disposição de vocês. Esse texto, em geral, os textos tirados de revistas eletrônicas sempre se apresentam numa linha intermediária e avançada, porque trata-se de um texto que tem uma natureza acadêmica. Portanto, convido principalmente aqueles que estão em fase de graduação ou que já têm uma graduação feita, têm pré-requisitos suficientes para a leitura do texto. E dizia também, depois de 5 módulos trabalhados, estamos a finalizar o 6º módulo, todos aqueles que passaram pelos módulos de uma forma suficientemente boa, procurando eficiência, com certeza tem as condições necessárias também de fazer a leitura desses textos. É um texto que a gente não lê de primeira, é um texto que a gente lê parágrafo para, lê outro parágrafo para,
e vai refletindo. Não é o texto de uma leitura direta. Você pode dividir o texto. Eu tinha quando eu era estudante ainda de ensino médio, quando me davam textos para ler, eu enumerava os parágrafos, de 1 a 100, de 1 a 120, quantos parágrafos tivesse o texto. E fazia a leitura observando os parágrafos que eu tinha domínio e parágrafos que eu não tinha a compreensão do conteúdo que o parágrafo apresentava. Aprendi desta forma. Aqui também, evidentemente, como um critério de ajuda, olhe o texto, faça aí uma numeração e veja nas leituras e releituras aonde que está o desafio maior da compreensão, onde se apresenta a complexidade, para que você vai desconstruindo, desmembrando o texto até entendê-lo. Vale a pena esse exercício? Vale a pena esse exercício. Um artigo eletrônico, que você consiga ler um artigo eletrônico por mês, com uma compreensão de 50%, está excelente. Se você tiver o propósito de ler um artigo eletrônico por mês, com 50% de compreensão, está de bom tamanho. Uma boa semente. Vamos para frente. Então, desse material, eu vou aproveitar o segundo texto, depois eu retorno a ele. Vamos mudar de bloco. Aqui nós estamos no recurso pedagógico que nós titulamos de informes em relação às produções culturais e artísticas. Digo muito que trata-se da menina Dolhos, um recurso que eu entendo didático e pedagógico significativo, que produz uma aprendizagem significativa. Nós já sabemos o que é uma aprendizagem significativa. A experiência da aprendizagem significativa é aquela que, quando você experimenta, você consegue garantir uma conexão com o seu conhecimento prévio, com o conhecimento que você carrega. Quando você conecta as novas informações às informações que você carrega com você, trata-se de uma experiência significativa. E ao longo da minha vida, como professor, como educador, como psicanalista, me dei conta que nas produções culturais e artísticas se encontram os melhores olhares para que a gente possa se dar conta da realidade em que a gente se encontra, que a gente experimenta. Então vejam alguns instrumentos. Eu sempre estou a variar os gêneros para que, diante da diversidade, você encontre uma produção de gênero artístico-cultural que venha ao seu encontro, que fale a sua linguagem, onde você encontra sincronicidade, onde você encontra identificação, onde você se dá conta que o recurso revela a você mesmo quem você é. Então aqui nós temos 2 crônicas, Comédias para se ler na escola, de Luiz Fernando Veríssimo, muito interessante, e temos uma segunda crônica, Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. É uma coletânea de contos, de prosas, pequenas histórias, mas com insights significativos, desde que na perspectiva da psicanálise. Nós vamos trabalhar hoje, de modo especial, a segunda, de Clarice Lispector, mas nada impede também que vocês tenham uma iniciação nas comédias para se ler na escola. Avançando, aqui do ponto de vista da literatura, da crônica, aqui do ponto de vista da tradição religiosa que vocês já conhecem, Bhagavad Gita, hinduísmo, aos pouquinhos também ter uma noção, ter uma iniciação, se deixar ilustrar, se deixar informar, se permitir ter uma opinião adequada, vale o mergulho,
Sempre buscamos uma frase da literatura latina, mas a temática sempre nos leva ao conhecimento de nós mesmos. Essa inscrição, conhece-te a ti mesmo no templo de Apolo em Delfos. É uma proposta, já passamos por ela, mas é bom resgatar. Da mitologia tupiniquim, temos o Guarani de José Alencar. Muitos de vocês já leram isso no Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, mas vale uma revisita. Temos também a lenda da Vitória Régia na perspectiva da psicanálise. Essa lenda ilustra o conceito de transformação e de identificação, uma metáfora para a busca e a formação da identidade pessoal. E temos, do ponto de vista do teatro, do gênero teatro, duas tragédias, Édipo Rei, de Sófocles, que já temos uma iniciação, e temos Hamlet, de William Shakespeare. Perfeito? Escolha uma delas, se identifique e vamos em frente. Vamos dar mais um passo. Hoje, de modo especial, trouxe a vocês, então, o nosso exercício da aula de hoje, do nosso encontro. Pegamos, então, a produção de Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, uma proposta em 3 níveis, básico, intermediário e avançado. Minha provocação é que vocês experimentem tanto o primeiro nível básico quanto o nível intermediário, sempre a critério do tempo de vocês. Como eu disse e tenho dito, muitas informações estão sendo disponibilizadas. Não devemos entender como um massacre de informações, como um suicídio pedagógico. As informações, vocês vão trabalhando de uma forma equilibrada, dentro do ritmo pessoal de cada um. E dizia a vocês, esse curso é um curso para, tradicionalmente, usando a expressão da educação tradicional, para assimilar, para aprofundar, para conhecer, no espaço de 3 a 5 anos. Tenho a impressão que, pela qualidade do material, muitos vão levar esse material ao longo da vida. Eu carrego comigo ainda muitas informações dos meus professores do antigo ginásio, muitas informações do ensino médio, muitas informações das diversas graduações pelas quais passei. Registros, informações, dicas, um repertório. Eu tenho um histórico do meu repertório, da minha formação acadêmica. Filmes assistidos, peças de teatro que eu acompanhei. Vale a pena. Então, esse material, provavelmente, para muitos de vocês, será um material, nós carinhosamente chamamos, que pode se transformar num vademecum, vai comigo, ao longo da minha existência. Vale? Vale? Como diz o espanhol, valeu? Então vamos para frente. Dando continuidade para o próximo módulo, meus caríssimos alunos, com isso nós terminamos o nosso trabalho de hoje, trabalhando o tema da identificação. Fico devendo a vocês 2 textos para uma leitura psicanalítica. E recordando, com relação aos textos, quando se tratar de textos retirados de revistas eletrônicas, são textos de uma natureza acadêmica. Portanto, nada de desanimar caso você leia ou lendo o primeiro parágrafo se considere perdido numa floresta. Não faça esse caminho e não alimente essa emoção. Os textos, já dizia, com sensibilidade pedagógica, caso você leia um texto eletrônico por mês, com 50% de compreensão, está de bom tamanho.
Caso o texto se apresente dentro de uma complexidade, aguarde, porque em um dado momento, durante as nossas aulas, e antes de finalizar o curso, voltarei a esses textos, trazendo uma minuta, uma síntese para melhorar a nossa compreensão. Combinados? Então, um bom trabalho, aproveite o material sem angústia, sem agonia, sempre com esperança. Dizia a vocês da nossa metodologia em aprendizagem, estarei sempre a reforçar mensalmente em cada módulo o lugar da psicologia da aprendizagem, mas sempre gosto de reforçar aquela ideia. Cada um aprende à sua maneira. Se vocês observarem, num dos primeiros slides existe uma foto, onde existe um grupo de animais em fila, se apresentando para uma aula. E o professor dizia qual habilidade seria trabalhada naquele dia. É evidente que cada animal tem uma habilidade diferente. O que faz um cachorro, o peixe não faz. O que faz o peixe, o cachorro não faz. O que faz um elefante, o cavalo não faz. O que faz o cavalo, o elefante não faz. Evidentemente, estamos a falar de figura de linguagem, estamos a usar aqui uma analogia, mas estamos a acentuar as diferenças que nós carregamos quando nós falamos das nossas competências e habilidades. Cada um é original à sua maneira. Portanto, o melhor critério de medir a progressão é medir a progressão comigo mesmo, não com os outros. Pessoal, bom trabalho e que vocês tenham o tempo necessário, que vocês tenham os propósitos suficientes para continuar a esperançar em nossa jornada. Até nos vermos.